Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Reflexões com Emmanuel. Esse quadro que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando. Que Ele ilumine o nosso encontro de hoje, nos dando a calma, a serenidade no nosso coração para receber as palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel. E o tema do capítulo 45 de hoje é conversar. E o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje é uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E esse versículo, fala dessa palavrinha aqui, palavra torpe, O dicionário descreve como é uma palavra, de desonesta, vergonhoso, de algo nojento, indecente, algo infame. Então, o significado seria esse. Então, Paulo está nos pedindo para que apenas palavras que possam ser edificantes ao nosso irmão possam sair da nossa boca, que a gente de fato exclua esses tipos de palavras, essas falas ofensivas, do nosso dia a dia. Mas André, o que Emmanuel vai trazer para nós hoje na reflexão desse capítulo? Hoje, sobre esse capítulo aqui, nós podemos entender o seguinte: quando a gente vai aprender determinada coisa, tem algumas maneiras que a gente pode aprender. Então, nós podemos pegar um livro, podemos ler esse livro, e aí nós aprendemos aquilo que está naquele livro. Mas se não sabemos ler, como que a gente aprende? A gente aprende com alguém falando para a gente, nos ensinando. E aí, qual foi o método que Jesus utilizou para poder ensinar os discípulos e para nos ensinar, que nos ensina até hoje? Jesus utilizou da conversa. Jesus conversava com os discípulos a respeito de temas que iam surgindo durante a caminhada deles. Então, eu separei aqui para poder mostrar para nós aqui, este livro que chama Ave Luz. Ele foi um livro psicografado por João Nunes Maia, e o espírito que ditou este livro foi o Shaolin. Neste livro tem algumas passagens de dúvidas que os discípulos tinham e eles perguntavam a Jesus. E Jesus ia e, através da conversa, explicava para eles. Porque este método é muito interessante, porque Jesus, ele fazia, digamos assim, como se fosse uma roda, E aí, cada pessoa, ela, na dúvida, ela perguntava. E na hora que ele fosse ensinar, por meio da conversa, ele conseguia ensinar a todos. E aqueles que, no meio da explicação, continuasse com alguma dúvida ainda, ele estava aberto para ele perguntar, a respeito daquela dúvida que surgiu daquele ensinamento. Então, este livro tem muitas passagens interessantes que nos mostram isso. Porque o que Jesus queria com isso, com essa maneira? Ele queria que fosse entendido de forma mais eficiente. De forma eficiente para que os discípulos entendessem melhor e eles soubessem no que eles estavam seguindo, no que eles estavam acreditando, no que estava crendo. Porque esse método nos ajuda para que possamos criar uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É quando a gente sabe o porquê crer naquilo. A gente não simplesmente crê. Não, eu estou crendo porque alguém falou que eu tinha que crer. Não, você está crendo porque
te foi explicado, você compreendeu e aí você pensa, não, realmente faz sentido. Aí eu estou crendo exatamente por isso, porque eu compreendi o que eu estou crendo. É, e hoje eu separei uma história deste livro aqui, ó, que se chama Jesus no Lar. Esse livro aqui também, digamos assim, que ele é semelhante ao Ave Luz, porque neste livro aqui, Chico Xavier traz também passagens, dúvidas dos discípulos, é, que eles questionam Jesus sobre alguns temas. E o espírito que ditou este livro aqui chama Neio Lúcio. Então, a passagem que eu separei hoje aqui, lembrando que Tadeu foi um discípulo que ele tinha dificuldade para compreender. Ele não conseguia acompanhar o raciocínio dos demais discípulos quando Jesus ensinava, porque Jesus ele dava um ensinamento que era geral para todos os discípulos. Então, aqueles que conseguiam compreender naquele primeiro momento, eles pegavam a mensagem. Só que aqueles, como Tadeu, que não conseguiu entender ou que ficou em dúvida, ele tinha a oportunidade de chegar para Jesus e perguntar. E é exatamente isso que essa passagem neste livro aqui vai nos contar. E a passagem chama A Parábola Relembrada. Tadeu vai perguntar a Jesus, porque durante o dia, Jesus ensinou para eles, disse para eles a respeito da parábola do bom samaritano. Que a parábola do bom samaritano ela é o seguinte: um homem, ele estava vindo de Jerusalém e indo para Jericó. De repente, no meio do caminho, ele foi abordado por assaltantes, foi espancado, pegaram o dinheiro dele e deixaram ele jogado na beirada da estrada. E aí foram passando algumas pessoas e olhavam assim e seguiam em frente. Um passou, olhou, seguiu em frente, falou assim: deve ser alguém que morreu, alguém que está machucado, e eu não vou lá, não. Outros via de longe, mudava até o sentido que estava andando para não poder passar perto. Até que chega um homem, e esse homem pergunta o que esse infeliz ali estava, o que tinha acontecido com ele, pega ele e leva ele até uma determinada estalagem, um lugar para que ele pudesse se abrigar. A parábola é essa. Só que Tadeu não compreendeu. E aí Tadeu, ele vai, e à noite, quando eles se reuniram na casa de Pedro, Tadeu pede que Jesus explique melhor para ele a respeito da parábola, porque ele ficou um pouco de dúvida. E aí Jesus repassa a parábola a ele de maneira minuciosa. Aí Jesus diz assim, que passou um romano por este homem, jogou 2 moedas para ele. Claro, já que esse homem deve ser um mendigo, ele está querendo dinheiro. Ele jogou 2 moedas. Só que tinha um rapaz perto, o rapaz foi lá, catou essas moedas e fugiu com as moedas. Depois passou um doutor da lei. Só que ele alegou que ele tinha muito trabalho, ele estava muito apertado, e disse que mandaria alguém para poder socorrer aquele homem. Depois veio um sacerdote, e esse sacerdote, dizendo que estava atrasado para o culto, fez assim com a mão, abençoou aquele homem deitado e disse que o povo que cuidasse dele. Depois passa uma mulher e o homem no chão pede que essa mulher ajude ele. Só que a mulher, ela ficou assim, ela pensou assim, nossa, mas eu sou mulher, não vou poder te ajudar. Eu queria, se eu fosse um homem, eu poderia te ajudar, mas digamos assim, a etiqueta da época, né, pregava assim que uma mulher não poderia ajudar um homem desconhecido. Então ela falou assim, não, eu vou arrumar um homem e aí eu falo para ele vir aqui e te ajudar. Até que, por último, surge um velho publicano. E o publicano, naquela época, era uma pessoa que era considerada de má vida, porque não adorava o Senhor
segundo as leis dos fariseus, né? Então as pessoas julgavam os publicanos como pessoas que eram ruins. E aí este velho publicano, ele se aproximou desse homem, conversou com ele, deu o braço para que ele se levantasse e foi escorando ele para ajudar na caminhada dele e levou ele até uma hospedaria. E aí Jesus diz assim para Tadeu: em tua opinião, quem que exerceu a caridade legítima? Aí o Tadeu respondeu: sem dúvida o publicano, porque além dele dar o dinheiro, a palavra, ele deu o sentimento, deu o tempo dele, deu o braço, deu o estímulo fraterno, e ele utilizou das próprias forças. E aí Jesus, percebendo que Tadeu tinha entendido, ele complementa assim: então faz tu o mesmo. A caridade por substitutos, ou seja, a caridade que você faz utilizando dos outros para ser feita, ela é honrável e ela é louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Então, quando nós somos o agente direto do bem que fazemos, ele tem mais valor, tanto para nós quanto para Deus. É esse que é o ensinamento que ele passa. Então, olha como que fica fácil de compreender até para alguém que tinha dificuldades de entendimento, como Tadeu. Quando Jesus conversou com ele, trouxe novamente a parábola, dando novos exemplos, com explicações mais simples, ele mesmo chegou à conclusão. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, separei um trecho que fala justamente, né, sobre a palavra. E como você acabou de contar para nós, né, a palavra é um grande ato de caridade, né, assim como esse publicano teve aí com esse mendigo. A Emmanuel fala assim: a palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida, né? Emmanuel está nos dizendo, né, que a partir das nossas palavras, das nossas falas, né, dessa forma que a gente faz caridade, né, auxiliando o próximo através de uma escuta, ele diz que isso revela de uma forma poderosa o que tem dentro do nosso coração. Afinal, a gente sempre ouve muito aí dizendo, né, a boca fala do que o coração está cheio. É um dito popular aí, mas que contém muita informação, né, que condiz muito com o que Emmanuel vai trazer aqui para nós, né, porque se dissemos boas palavras, né, nós estamos aí contribuindo com o bem. E aí, a mesma coisa ao contrário, né, se nós temos más condutas, acabaremos, né, por liberar palavras aí que, como o próprio Paulo diz lá no versículo, né, palavras torpes, né, e é o que ele diz para que a gente não faça. Então, que nessa semana só palavras edificantes possam sair da nossa boca, assim como Paulo nos pediu lá no começo, né? E é algo que se mantém vivo até hoje, né? Uma maneira muito simples, acessível a todos de fazer caridade, de estar disponível para o próximo através das nossas palavras, né? A gente pode fazer, assim, realmente grande mudança na vida de um irmão por meio delas. Ô Duda, eu lembrei de um filminho aqui infantil da Disney, que é do Bambi, que aí no filme do Bambi tem um coelhinho que chama Tambor, porque ele gosta de bater o pezinho assim nos troncos de árvore, né? Só que como ele é muito espontâneo, aí ele pega e sai falando as coisas, né? E aí a mãe dele vira para ele e fala assim: Tambor, se você não tem nada de bom para dizer, não fale nada. Quer dizer, é um filme infantil para criança, mas que traz um ensinamento muito, muito profundo, muito bonito, né? Muito
extremamente profundo, né? Realmente é aquilo que serve para cada um de nós, né? Porque por mais que a gente vigie as nossas palavras, né? Em alguns momentos a gente acaba dando um escorregão. Então, realmente, a nossa palavra, ela tem que estar sendo constantemente vigiada, né? Das nossas falas. E é realmente um filminho infantil que traz muita informação, né? Realmente um grande ensinamento para todos nós. E na semana que vem, Emmanuel vai continuar falando sobre a importância da escolha das palavras, né? Ele realmente vai dar sequência nesse tema e eu espero vocês para juntos a gente refletir o capítulo 46. Se chama Quem és? É do Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Então, eu espero vocês para juntos a gente descobrir aí essas informações que Emmanuel tem trago para a gente, né? Todos os sábados, enriquecendo ainda mais o nosso espírito. Que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada por Jesus, que vocês possam levar as palavras edificantes do Cristo por onde vocês passarem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.